Conhece os famosos vinhos Chianti da região da Toscana, na Itália? Chianti Lovers America's Tour desembarcou no Rio de Janeiro, no Copacabana Palace, para uma masterclass incrível. Vamos conhecer um pouquinho sobre o vinho Chianti. Quem está aqui do meu lado é o Luca Alves, ele é embaixador do consórcio Chianti e vai falar para a gente um pouquinho sobre a história desse magnífico vinho e as suas diferentes classificações. Tudo bem, Luca? Tudo bem, muito obrigado pela ocasião. Bem, quando falamos do vinho Chianti, falamos basicamente de uma história muito larga. Eu sempre digo, tomar um copo de vinho Chianti é como tomar uma cultura líquida. Temos aí a história dos gregos antigos, temos os etruscos, temos os romanos, a Idade Média, o Renascimento e a cultura mais recente, mais moderna, todos junto de um vinho que hoje em dia une a parte mais antiga, mais tradicional, mas com uma visão mais moderna. Os vinhos dos Chianti atuais são vinhos muito contemporâneos, muito fáceis de beber, também fácil também de encontrá-los no mercado brasileiro, e eu acho que essa sua característica seja ainda hoje uma característica muito icônica e muito importante para nós. Quais são as diferentes classificações nesses vinhos? Bem, hoje em dia temos três categorias principais do vinho Chianti. Falamos do vinho Chianti a nata, que é o vinho mais jovem que se pode encontrar no mercado. É um vinho que pode ser comercializado a partir do 1º março, do março seguinte ao ano da colheita. É um vinho normalmente bastante leve, bastante delicado, muito perfumado, muito floreal e frutado, que é basicamente, digamos, o best-seller do Chianti, ou seja, o vinho que uma pessoa põe na mesa sem dúvida nenhuma, que vai ficar muito bem com qualquer tipo de comida. Depois temos o vinho Chianti Superiore, que é um vinho um pouco mais sofisticado, um vinho que tem um envelhecimento de pelo mínimo um ano antes de sair no mercado, mas também tem uma restrições por la lei do Chianti um pouco mais precisas, ou seja, o rendimento por hectare, um teor alcoólico mínimo um pouco mais elevado, mas mais que tudo é um vinho, digamos, intermédio entre os exemplos do Chianti a nata, ou seja, os vinhos bastante jovens e imediatos, e os vinhos reserva, que são os vinhos dedicados ao envelhecimento. O vinho reserva é um vinho que, pela lei do Chianti, tem que envelhecer pelo mínimo na adega 24 meses, 2 anos. É um vinho, digamos, com um conceito por trás de guarda, ou seja, que pode envelhecer durante muitos anos, maturar, evoluir, para dar satisfações na mesa, não somente agora, porque pode também abrir agora sem problemas, mas também ao longo das várias décadas sem problemas. Nessa masterclass especial, como é que você resume essa diversidade apresentada? Bem, eu diria que a palavra mais importante no Chianti hoje é essa, a diversidade, a heterogeneidade, ou seja, o Chianti contemporâneo é um vinho moderno, feito com técnicas modernas, mas com tradição antiga. Então, aonde que a gente vê essa tradição, onde se encontra a tradição? Se encontra no espírito do vinho Chianti, na sua atitude, na sua acidez natural, que sempre deixa a boca muito limpa, muito a pedir por mais vinho e por mais comida, e que mais que tudo será sempre muito fácil de harmonizar com as comidas, fora também das comidas italianas, com qualquer comida do mundo, na verdade, por essa sua característica natural, ou seja, um corpo médio, nunca dominante, uma acidez muito refrescante e uma sensação de fruta muito agradável, que sempre vai harmonizar muito bem com a maioria, para não dizer todas as comidas do mundo, incluindo também a comida brasileira, obviamente. Parabéns pela apresentação aqui no Copacabana Palace. Obrigado a vocês por estar aqui. Esperamos de ver-vos mais vezes aqui no Brasil, que seja em Rio, em São Paulo, mas sobretudo que o Chianti seja cada vez mais presente nas mesas dos brasileiros e no mercado brasileiro. Na sua próxima taça,
experimente e aprecie o vinho Chianti.